Meus queridos, a paz do Senhor, mais uma vez, nós estamos felizes hoje, o nosso primeiro culto da Escola Bíblica Dominical 2023, e nós queremos louvar a Deus pela vida dos irmãos que já estão presentes hoje aqui nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria convidar a irmã Késia para louvar o primeiro hino da harpa, o segundo hino da harpa, a irmã Lucília, e o terceiro hino da harpa, a irmã Eliette. Enquanto as irmãs louvam, os irmãos têm liberdade, irmãos, de adorar, de tornar esse ambiente agradável na presença do Senhor. Nós não viemos aqui para olhar para o irmão do lado, nem para conversar, nós viemos única e exclusivamente para adorar o nosso Deus. E nós vamos, a partir de agora, nos colocarmos na posição de adorador. E grandes coisas eu creio que o Senhor vai fazer hoje aqui nesse culto. Em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos cantar o número 2. Saudosa lembrança. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas já que lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Dela muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas já que lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas já que lá está meu bom Senhor,
a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor com o hino 413. Meu pastor é Jesus Cristo, nele quero confiar. Com Jesus não tenho falta, junto a ele eu quero andar. Me conduz ao bom descanso, para o campo verde em flor. Refrigera-se minha alma, saciando-me de amor. Ele é meu companheiro, com Jesus desejo andar, pois me dá vigor e força, para que eu possa caminhar. Ele é quem dá coragem para nada eu temer, mesmo próximo à morte, certo estou que vou vencer. Caminhando ao seu lado, não mais temerei o mal. Seu bordão e seu cajado dão-me proteção real. Contra o meu inimigo, o Senhor sempre virá. Me prepara uma mesa e comigo nela está. Unge a cabeça minha com o óleo do seu amor. O meu gozo é transbordante, pois meu cálice tendo sou. Por sua misericórdia e por seu sublime bem, habitarei em sua casa eternamente. Amém. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino de número 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero,
Irmãos, fiquemos de pé para lermos a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 4, do verso 11 ao verso 13. Livro de Hebreus, capítulo 4, do verso 11 ao verso 13. Os irmãos que estão oferecendo o culto em ação de graças ou que pedem oração têm liberdade para chegar até aqui à frente. Hebreus capítulo 4, verso 11 ao verso 13. Convidar o irmão José Galvão para fazer a leitura e também já estará orando conosco. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 4, do 11 a 13. Amém? Todos acharam? Diz assim, glória a Deus, 4, 11. Eu leio um versículo, vocês leem outro, viu? Esforcemos-nos, pois, por entrar nesses descanso, para que ninguém caia, seguindo aquele exemplo de desobediência. 12. O 13, todos juntos. E não há criatura alguma que esteja oculta aos olhos de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão aos olhos daqueles que nos prestam conta. Amém? Vamos orar. Tem alguém oferecendo esse culto em ação de graças? Se tiver, vem à frente. Tem as irmãs ali, né? A Isolene, a irmã Mocinha, a irmã Raimunda, né? Graças a Deus. Vamos orar. Vamos orar, irmão. Querido e amado e soberano Deus, Criador do céu e da terra, meu Senhor da glória, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando, Senhor, estar aqui na tua casa para te adorar. Nesta noite, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que o Senhor tome a pura direção deste trabalho, que o Senhor venha usar os teus filhos, Senhor, que vão te adorar, que vão, Senhor amado, pregar a tua palavra. Agora, Pai, nós te apresentamos as tuas filhas que estão aqui de joelho, na tua presença, Senhor, para entrar aqui no teu tabernáculo e falar, Senhor, contigo. Pai amado, Pai querido, soberano, aleluia. Toma, Senhor, a pura direção das vidas das tuas filhas, Pai. Tu sabe cada pedido de oração, Senhor, que elas falou diante de ti, Senhor. Abençoa todas elas, Pai, em nome de Jesus é que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, vou passar aqui a oportunidade já do trabalho para o nosso dirigente, o irmão Wendel, que já vai estar falando aqui a nossa agenda semanal dos trabalhos a serem realizados. Irmãos, a paz do Senhor, amém. Queremos, nesse momento, passar os avisos. Avisamos que amanhã haverá GF, como todas as quarta-feiras vem acontecendo esse trabalho. Graças a Deus pela vida dos irmãos que têm lutado, têm se esforçado para continuarem firmes com seus grupos familiares. E o nosso incentivo para os que não estão participando, procure um grupo familiar que esteja mais próximo de você. Temos vários líderes, temos grupos aqui, kids, tem de adolescente, tem de jovens, e tem um misto, que eu chamo de misturado, né? Que tem uns que é só senhora, outros são senhores e senhoras, mas o trabalho está sendo realizado para a honra e glória do Senhor Jesus. Na quinta-feira, irmão, tem a nossa Noite de Poder, aqui na congregação Getsemane, a partir das 7 horas. A gente teve que fazer uma mudança no culto. Mais na frente a gente vai explicar aos irmãos por que a gente fez essa mudança. Mas agora a Noite do Poder ela vai funcionar na primeira quinta de cada mês. Conversamos com o irmão Pelé, conversamos com o nosso pastor, eles foram de acordo, então a gente resolveu fazer essa mudança. Por que a mudança, irmão? Para melhorar mais ainda a condução do trabalho do Senhor aqui na congregação. E o vocal de senhoras, né, já está convocado, também tem o vocal Peniel, lá da congregação Peniel, área 1, que vai estar conosco, e também o grupo Koinonia, que vai estar louvando o nome do Senhor também lá da congregação Peniel, área 1. E a pregadora, irmão, será a irmã Enite.
Então, o que a gente pede aos irmãos que orem, busquem a presença do Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para cada um dos irmãos, e principalmente para aqueles que estiverem com seus corações aptos para ouvir a palavra de Deus. Amém? Na sexta-feira, a partir das 7 horas, também tem ensaio para o grupo Osama. E no sábado, à tarde, tem círculo de oração infantil. E à noite, a partir das 7 horas, vai ter um filme, irmão, um filme que está sendo realizado pela mocidade aqui da congregação. O valor do ingresso, meu irmão, é apenas uma garça, R$5. Você vai estar participando deste maravilhoso filme. Irmão, qual é o filme? O nome do filme é muito mais do que Vencedores. Eu já coloquei em alguns grupos, alguns já estão dizendo que vem, então vamos nos preparar para receber mais gente no nome do Senhor Jesus. Então, esse é o trabalho que será realizado pela mocidade no sábado, agora, a partir das 7 horas da noite. E contamos com a presença dos irmãos. O objetivo, irmão, o objetivo do evento é arrecadar fundos para o retiro. Os irmãos sabem que de 18 a 21 do mês que vem, né, que amanhã já é mês que vem, será o nosso retiro espiritual, como acontece todos os anos. Então, eles estão aí com o objetivo de arrecadar fundos para ajudar e custear as despesas do retiro. Tá bom, meus irmãos? E para encerrar a questão dos avisos, no domingo pela manhã tem a nossa EBD. EBD, nesta escola, está faltando você. Isso aí já é a marca registrada, né, irmão? Então, venha, participe da EBD, esse trabalho tem sido uma bênção. E o nosso objetivo é melhorar cada vez mais, tanto em quantidade, como também em qualidade. E no domingo à noite, a partir das 6 horas, culto aqui na congregação. Vai ser bênção para a honra e a glória do Senhor Jesus. Meus irmãos, quero voltar novamente o microfone ao irmão Leandro, que é o coordenador local aqui do nosso departamento de EBD, e o mesmo vai estar dando continuidade ao culto nesta noite. Glória a Deus, meus irmãos. Nós queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor, do nosso dirigente, por apoiar esse trabalho tão importante que é esse culto da Escola Bíblica Dominical. Amém? Quem veio para louvar e adorar o nosso Deus? Amém? Vocês estão ligados, né, no que eu disse no começo aí do culto? Amém? Mas foi um amém assim tão fraco. Quem veio para adorar em nome de Jesus? Amém, um amém bem forte. Glória a Deus. Vamos iniciar os louvores com o grupo Osama, e logo em seguida o Chama Pentecostal já se prepara também para adorar o nome do nosso Deus. Nós temos liberdade, irmãos, para adorar o nosso Deus nesta noite aqui nesse culto, em nome de Jesus.
mergulhar somente essa vez. Vou deixar o anjo agitar as águas deste tanque para que afogue a minha dor. Eu vou deixar as águas me lavarem, curado dessa enfermidade vou ficar. Não tenho prata, ouro e só me resta fé. Meu Deus, a minha esperança já está no fim. Eu olho para os lados, não tenho onde ir. Não posso a outro Deus clamar, somente a ti, filho de Davi. Eu necessito agora da tua unção. Há tanto tempo esperando, estou aqui. É hoje, é agora, então vou me lançar, mergulhar, me curar. Eu acredito no milagre que Jesus irá tocar em mim, irá olhar por mim. Eu acredito que o Cristo, o Messias, irá me tocar. Eu acredito que o Filho de Maria terá compaixão, irá cuidar de mim. E liberto serei, poderei adorar. Enfermidade expelida do meu corpo está, e agora os meus lábios podem adorar. A essência da vida que ao morto dá, o coxo sua cama pode carregar. Comece a contar os milagres de Deus, espalhar na cidade. Jesus é o Senhor. O tempo que era de se lamentar se torna a hora de glorificar, sabendo esperar o tempo de Deus, e na hora correta começa um milagre. Milagre. A essência da vida que ao morto dá, o coxo sua cama pode carregar. Comece a contar os milagres de Deus, espalhar na cidade. Jesus é o Senhor. O tempo que era de se lamentar se torna a hora de glorificar, sabendo esperar o tempo de Deus, e na hora correta começa um milagre. 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 Hora de se lamentar se torna a hora de glorificar, sabendo esperar o tempo de Deus, e na hora correta começa um milagre. Milagre. Aleluia, glória a Deus. Irmã Raquel louvando o nome do Senhor, e logo em seguida o vocal Lírio dos Vales, e nós também já vamos estar servindo a Deus com as nossas ofertas. A minha saudação nessa noite é com a paz do Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Quando o coração bate no peito, você diz que agora vai mudar. Mas depois que passa a emoção, tudo fica no mesmo lugar. Os teus pensamentos são levados e arremessados pelo ar, e os sentimentos vão sangrando noite e dia sem parar.
devaneios dessa vida que te levam pra lá e pra cá. Assim você é um rio perdido, procurando pelo mar. A esperança voltou outra vez, a tristeza então sorriu, as correntes caíram ao chão, uma porta de amor se abriu. Vem, chega de sofrer, pare de chorar, dê uma chance ao teu coração e tudo vai mudar, é só acreditar, seus olhos irão ver brilhar a luz. Se esconda no braço de Jesus, se esconda no braço de Jesus. Aleluia, glória a Deus. São os devaneios dessa vida que te levam pra lá e pra cá. Assim você é um rio perdido, procurando pelo mar. A esperança voltou outra vez, a tristeza então sorriu, as correntes caíram ao chão, uma porta de amor se abriu. Vem, chega de sofrer, pare de chorar, dê uma chance ao teu coração e tudo vai mudar, é só acreditar, seus olhos irão ver brilhar a luz. Se esconda no braço de Jesus, se esconda no braço de Jesus. Vem, chega de sofrer, pare de chorar, dê uma chance ao teu coração e tudo vai mudar, é só acreditar, seus olhos irão ver brilhar a luz. Se esconda no braço de Jesus, se esconda nos braços de Jesus. Quando o coração bate no peito. Amém, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Vocal Lírio dos Vales, também louvando ao nome do Senhor. Nós já vamos servir a Deus com as nossas ofertas. Irmão, isso aí é chuva de bênção. Isso é Deus abençoando, né, e se revelando para nós nessa noite aqui. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor hoje vai fazer a diferença, como Ele sempre tem feito nesse culto, e que nós não vamos sair daqui como nós entramos. Nós vamos sair daqui hoje com a nossa vitória nas mãos. Eu creio em nome de Jesus. Meu
Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos ficar de pé. Nesse momento, eu queria convidar o irmão Marcos, que vai estar orando pelo nosso dirigente, o irmão Wendel, que vai estar trazendo a palavra em nome de Jesus. Após a palavra, o vocal herdeiro do céu, irmão Medo, tem como louvar? Após a palavra, o vocal herdeiro do céu também. Com a oportunidade, a gente vai estar encerrando. Em nome de Jesus. Suas mãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te apresentar, Senhor Deus, o teu Filho que irá ministrar a tua palavra, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelos louvores entoados, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por cada pessoa que se encontra aqui, meu Pai. Nós viemos aqui com o propósito, Senhor, de te adorar, de te servir, Senhor Deus, de exaltar a tua santidade, meu Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo dia. Abençoa, meu Pai, o teu Filho, Senhor Deus. Usa nas tuas mãos, meu Pai. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações, meu Pai. Manifesta, Senhor Deus, a tua presença em nossos meios, Senhor Deus. Que possamos sair daqui renovados, cheios, meu Deus, e curados, Senhor Deus, porque a tua palavra, ela salva, cura e liberta, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, mais uma vez, parte do Senhor, amém. Nós somos gratos a Deus por mais esta oportunidade. Abra sua Bíblia, por favor, 1 Pedro, capítulo de número 15, 1 Pedro 3,15. Ele está reinventando capítulo aqui para o livro de Pedro, né, irmão? 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 15. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Todos encontraram, amém? Primeira Pedro, capítulo 3, verso 15. Todos encontraram, amém? Leamos então a palavra do Senhor que diz assim: Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém. Olhe para cá, por favor. Eu agradeço também ao nosso coordenador pelo convite que ele nos fez de nós estarmos aqui com os irmãos, para junto nessa noite nós estudarmos um pouquinho a palavra do Senhor. Pois bem, irmãos, o texto que nós lemos é um texto em que foi escrito pelo apóstolo Pedro, esse homem que, antes de ter um encontro com o Senhor, antes de se converter, era um homem que áspero, bruto, um homem que não gostava de levar muito desaforo para casa. Pedro era aquele tipo de pessoa que ele agia sem pensar. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo disse para ele que quando ele se convertesse, ele iria ver a mudança que a conversão genuína, verdadeira, causa na vida do ser humano. Após Pedro negar a Cristo, como nós somos sabedores disso, nós vamos entender que esse homem, após chorar amargamente, ele se converte a Cristo de verdade. Então, tal que 3 vezes Jesus perguntou para Pedro se Pedro o amava. E ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele sempre dizia: apacentai as minhas ovelhas, apacentai o meu rebanho. Pois bem, irmãos, esse homem que pregou uma das primeiras cruzadas no livro de Atos, quando a gente lê Atos capítulo 2, a gente vê que, após a descida do Espírito Santo, Pedro, ele pregou um sermão, irmão, maravilhoso, onde podemos dizer milhares de pessoas se converteram ao Senhor pelo discurso que ele pregou após a sua conversão. Agora, esse Pedro, que era apóstolo, que era líder na igreja em Jerusalém, ele escreve uma epístola dirigida a um público-alvo que tinha como objetivo tratar de certos assuntos. E um dos assuntos que a gente encontra que Pedro tratou foi acerca da santificação, acerca da comunhão com Deus. E ele também tratou de um assunto interessante aqui nesse versículo que nós lemos. Ele tratou acerca da defesa da fé. Ele tratou acerca da apologia, que significa em defesa da fé. O próprio texto ele vai dizer assim: que antes santificai a Cristo em vosso coração, para que possais a responder com mansidão a cada um que pedir a razão da esperança que há em vós. Então a gente vê que nesse texto aqui, Pedro ele foi claro.
Enquanto a gente olha para Atos capítulo 7, se eu não estiver enganado, a gente vai ver um homem que, durante o seu discurso, ele foi apedrejado por não resistirem à sabedoria sobrenatural do Espírito Santo que estava na vida dele. Agora a gente vai, este homem era Estevão, agora a gente vai ver Pedro escrevendo acerca da defesa da fé. Então, nessa noite, irmão, eu queria falar aqui em rápidas palavras, não quero me demorar muito, acerca da defesa da fé, acerca da apologia, ou apologética, como alguns costumam falar ou dizer. Irmão Hélio, o que é apologética? Bom, apologética é uma doutrina que ela visa defender a fé usando argumentos lógicos, argumentos racionais e também argumentos morais acerca da fé. E por que surgiu essa questão da apologética? Quando surgiu ela? Irmãos, não se sabe bem de fato quando foi que surgiu a apologética. Se a gente for olhar para a Bíblia, a apologética ela surgiu bem mesmo antes de Jesus nascer. Como por exemplo, lá em Isaías capítulo 1, verso 18, Deus faz um convite para Isaías, diz assim, ó, vinde e arrazoemos. É um convite para Isaías não somente pregar, não somente transmitir a mensagem bíblica, mas também para defender aquilo que ele acreditava. Enquanto quando a gente fala de apologética, a gente está falando da defesa da fé. Nós estamos falando daquilo que nós acreditamos e defendemos. Por esse motivo foi que Pedro falou isso. Agora, voltando quando foi que surgiu a apologética, irmão, a apologética ela é muito antiga. Ela não é algo da atualidade, ela não é uma doutrina atual. E ela sempre esteve presente na história. Eu acredito, irmãos, esse agora é um pensamento meu. Eu não li nada, não li nenhum informativo sobre o que eu vou dizer, mas é um pensamento meu. Eu acredito que a apologética ela surgiu desde a queda do homem. Após o homem se cair, e a gente vai vendo aquele Deus sempre querendo atrair o homem para si, mas o homem sempre se desviando. A gente vai ver no capítulo 4 de Jó, verso 20, capítulo 4 de Gênesis, o versículo de número 26, que após a morte de Caim, após a morte de Abel, que Abel matou Caim, Adão teve um outro filho que colocou o nome dele de Sete. E a Bíblia vai dizer, e desde então se começou a invocar o nome do Senhor. Depois a gente vai ver a história de Enoque e vamos ver o nome de outros homens que fizeram apologética, que defenderam a fé, que defenderam aquilo que eles acreditavam. E nós, irmãos, cristãos, contemporâneos que nós estamos vivendo hoje, na presente época, nós também devemos lutar e nós devemos nos esforçar em ser defensores da fé. Então, quando é que eu me torno um defensor da fé? Eu me torno um defensor da fé a partir do momento em que eu me torno um estudioso da palavra de Deus. Porque Pedro ele vai dizer aqui, ó, preste atenção no que eu vou dizer, foca em mim, dá um zoom. Cadê um zoom aí, né? Então, foca em mim, escuta o que eu vou dizer. Como é que eu vou dar razão da esperança que há em mim se eu nunca estudei essa palavra? Como é que eu vou comprovar isso? Como é que eu vou falar isso com firmeza? Como é que eu vou falar acerca da existência de Deus se eu nunca estudei acerca da existência de Deus? Como é que eu vou provar a existência dele? Então a apologética ela visa isso, provar a existência de Deus diante de muitos negacionistas que estão por aí querendo dizer que Deus não existe. Então essa noite aqui, irmão, eu vim aqui só para incentivar você. O meu objetivo aqui é motivar você. Eu vim aqui sendo um visionário para que você se torne um verdadeiro apologética. Então, como é que nós vamos nos tornar um verdadeiro apologética? Eu já dei aqui o primeiro princípio, que é estudar a palavra de Deus. Há pessoas no nosso meio que eles têm aversão a estudo da teologia sistemática. Eu já vi, irmão, é triste o que eu vou dizer, mas eu já vi até professores de EBD. Eu não vi aqui não, porque se eu já tivesse visto, lógico que eu não ia corrigir de púlpito, mas a gente ia chamar no particular, meu irmão, não é assim. É dessa forma que a gente tem que compreender as coisas. Então, eu já vi professores de EBD, em tempos atrás, usar a seguinte linguagem. Por que estudar teologia? Por que eu vou estudar teologia? Por que disso? Basta eu ler a Bíblia aqui e já basta. Irmão, não é bem assim. A teologia, irmão, nada mais é do que o estudo organizado,
sistematizada ou sistematicamente da palavra de Deus, é só isso. Na teologia, irmão, como por exemplo, na teologia básica, você vai estudar as 10 principais doutrinas bíblicas. E quais são as 10 principais doutrinas bíblicas? Eu anotei para não errar. Você vai estudar acerca da amartiologia, que é a doutrina do pecado, da antropologia, que é a doutrina do homem, da soteriologia, que é a doutrina da salvação, da angelologia, que é a doutrina dos anjos, da teontologia, que é a doutrina de Deus, o estudo acerca da pessoa de Deus, da pneumatologia ou paracletologia. Existe aí um conflito entre alguns teólogos, uns chamam paracletologia, outros dizem pneumatologia. Eu prefiro pneumatologia. Tem um livro lá em casa, Introdução à Teologia Sistemática, bem antigo. Ele fala mais, ele vai mais por essa linha, da pneumatologia. E também da cristologia, bibliologia, cristologia, que é a doutrina de Cristo. A pneumatologia, a paracletologia, irmão, é o estudo acerca da pessoa do Espírito Santo. Acerca do Espírito Santo. E a cristologia, a doutrina, estudo acerca da doutrina, acerca da pessoa de Cristo. Bibliologia é o estudo acerca da Bíblia. E escatologia, que é o estudo acerca das últimas coisas. Então, para mim tornar um apologeta versátil, afiado, eu preciso conhecer essas principais doutrinas bíblicas. Lógico que quando você vai fazer um curso mais avançado, um curso médio, a gente já vai ver essas doutrinas um pouco mais aprofundadas. E quando se faz um seminário, você vai ver mais profundidade ainda acerca dessa doutrina, ou então quando você faz um bacharel em teologia, você vai estudar também com mais profundidade essas doutrinas bíblicas. Mas eu trouxe essas 10 principais aqui, para você compreender, e se alguém tiver aquele pensamento, eu não vou estudar teologia, porque eu acho que não é necessário, tire esse pensamento da sua cabeça, porque na atualidade que nós estamos vivendo, é necessário. Por que é necessário? Devido, meu irmão, ao avanço da ciência, ao avanço da tecnologia, ao avanço do ateísmo, dos ateus, e o avanço também daqueles que negam, puxando para o lado dos ateus, negam e querem continuar afirmando que Deus não existe. Então eu preciso estudar. Então agora eu dou o meu incentivo aos professores da Escola Bíblica Dominical. Estudem, meus queridos professores. Um professor, para ele trazer uma aula bem afiada, é necessário ele se esmerar, ele se esforçar. Olha, irmão, que ser professor de escola bíblica, alguém pode até pensar, é só pegar a lição aqui, eu vou ler a lição e vou esperar aí a mágica acontecer, Sajan ou alguma palavra mágica aí dos contos de fada acontecer. Não é bem por essa linha aí. Jesus, ele disse algo interessante para os discípulos. Ele diz, olha, quando vocês se apresentarem diante dos governadores, não se preocupem com o que vocês vão dizer. Porque naquela hora ali, o Espírito Santo ele vai lembrar vocês das palavras que eu já tinha dito. Eu só vou lembrar do que Jesus disse, meu irmão, se eu estudar, se eu ler. A gente só vai lembrar das palavras do Senhor, das palavras que foram ditas pelo Senhor, se nós estudarmos, ou então se a gente ler na palavra do Senhor, ou então se a gente ouvir alguém pregar, principalmente quem tem dificuldade na leitura ou pessoas que não sabem ler. Eu já contei para vocês o exemplo do primo da minha esposa, que ele aprendeu a ler, irmão, com a Bíblia. Eu vou contar novamente para edificar a sua fé. Ele não sabia, aceitou a Jesus, não sabia ler, ganhou uma Bíblia. Eu não lembro se ele ganhou ou comprou uma Bíblia. Sei que ele foi para a igreja. Quando chegava na igreja, as pessoas, o dirigente ou quem estava dirigindo o culto, ou o pregador, dizia, abra sua Bíblia no capítulo tal. E ele, como não sabia identificar, devido a ser analfabeto, ele ficava. Aí ele pedia ajuda. Rapaz, me ajuda aqui que eu não estou encontrando. Aí o irmão, não, irmão, está aqui. Não, irmão, não sei ler. Ele era sincero. Eu não sei ler. Aí ele marcava aquele texto. Por exemplo, João, capítulo 3, verso 16. Ele memorizava o livro, o capítulo e o versículo. Irmãos, e ele aprendeu a ler através da Bíblia. Você pode dar glória a Deus? E se você pode perguntar qualquer versículo da Bíblia para ele, que ele diz para você sem brincando. Entendeu? Eu assisti uma aula que ele estava presente, e o professor perguntou assim, eu queria saber se tem pelo menos um irmão aqui para citar aí um capítulo. Ele disse para o professor, escolhe o capítulo. Qual é o livro e o capítulo? Aí o professor foi audacioso. Cite aí o Evangelho de João, capítulo 1. Aí ele citou o capítulo 1 todinho. Ele perguntou, você quer que eu cite o 2?
Você entendeu, irmão? O hábito de ler. Aleluia. O hábito da leitura. O prazer de se deleitar na palavra do Senhor Jesus. Então eu venho aqui motivar você para que você se torne também, para que você também tenha o hábito de ler, para que você se torne um bom leitor da palavra do Senhor. Se você quer ser um bom pregador, eu estava pregando sexta-feira passada, lá na Israel de Deus, e eu disse assim, ó, irmão, para ser pregador, para ser um bom orador, só existem 2 princípios. Um é ler e o outro é dedicar-se mais ainda à leitura. Esses são os princípios básicos para você ser um bom palestrante, para você deixar de ter a língua pesada, para você ter um português mais polido, mais nítido, é necessário praticar a leitura. Eu, por exemplo, eu leio, mas tem palavras que eu tenho dificuldade em pronunciar. Sabe o que ele diz disso, irmã Kézia? Tem palavra, irmão, que eu estou pregando, tem palavra que eu vou falar, eu vejo que a língua não vai dar aqui para a minha língua estranha, eu mudo a palavra, eu procuro outro sentido. Porque eu tenho dificuldade em pronunciar certas palavras. Mas, voltando aqui, irmão, a apologética, ela visa isso. Defender a fé, a razão da esperança que há em nós. E eu quero que nessa noite você saia daqui motivado. A partir de hoje, isso é o que eu estou pensando que você está pensando. A partir de hoje, eu vou me dedicar mais à leitura da palavra de Deus, para quando alguém perguntar para mim aí qualquer coisa da esperança que há em mim, eu ter a resposta na ponta da língua. Você recebe isso para a sua vida, amém? Então, receba isso para a sua vida. Então, irmão, existe vários tipos de apologética. Existe a apologeta, o método clássico, né, que é o método mais comum. A ideia é apresentar provas e evidência da existência de Deus. Agora aqui o bicho pega, meu irmão. Como provar a existência de Deus? Eu gostaria que você abrisse a Bíblia, tem um versículo que eu gosto dele. Se eu não estiver enganado, irmão, Jó 36, abre bem aí. Se eu não estiver enganado. Abra sua Bíblia aí, Jó 36. Esse versículo aqui, alguém poderia, não, irmão, eu vou por esse lado aqui, eu vou por esse. Mas isso aqui, irmão, é um versículo que me chama a atenção. Porque Jó, ele vai falar de algo interessante. Capítulo 36, se eu não estiver enganado. A partir do verso 26. Jó, capítulo 36, a partir do verso 36. Eu vou lhe explicar o porquê que eu gosto desse versículo aqui. Vamos lá. Você encontrou, amém? Quem não encontrou, diga EBD. Eu vi bem baixinho. Vá lá, nessa escola está faltando você, viu? Meu ouvido ele é muito aguçado, viu, irmão? Vamos lá. Jó capítulo 36, a partir do verso 26, que diz assim, ó. 36, vamos lá, 36 de Jó, e o capítulo 20, e o versículo 26, perdão. Vamos lá, diz assim: eis que Deus é grande, e nós não o compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Irmão, qual a idade de Deus? Não sei te dizer. É verdade? Eu só sei dizer que Isaías vai dizer que ele mora na eternidade. E Isaías também vai dizer que ele é eterno, que ele é o Pai da eternidade. Isaías vai dizer, irmão, no capítulo 57, 15, ou é o 17, se não tiver enganado, vai dizer assim, ó, que ele habita na eternidade. Esqueci o outro capítulo agora, que vai dizer que ele, parece que é Isaías 9,6, vai dizer que ele é o Pai da eternidade. Além dele ser o Pai da eternidade, ele ainda mora na eternidade. Então, quantos anos ele tem? Irmão, os cabelos da gente caem, a gente fica careca, banguela e não vai aprender tudo. Entendeu? Então, vamos para cá. Jó, capítulo 26, né? 36, perdão, verso 27. Porque se reúnem as gotas das águas que derramam em chuva do seu vapor, a qual a nuvem destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Isso aqui, irmão, é o processo da água. A chuva vai destilar a água, que nós estamos chovendo aqui, né? Mas amanhã, quando o sol amanhã vai ser bem mais quente do que hoje, vai ter um sol aí que você vai passar debaixo de um coqueiro e vai escutar a água ferver, de tão quente que vai estar. Então, irmão, o sol vai evaporar essa água. E essa água volta novamente para onde? Para as nuvens. Então, isso é o ciclo da água. E Jó está falando aqui do ciclo da água. Segundo alguns teólogos, irmãos, vai dizer que o livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. Irmão Edu, como provar a existência de Deus disso? A gente se prova pela pesquisa e pela ciência também. Vamos lá. Segundo a informação que eu pesquisei no Google, né,
que os cientistas descobriram em 1731 a 1710, eles descobriram esse estágio da água. Agora eu convido você a dar um glória a Deus. E a Bíblia já estava falando disso, ó. Dá glória a Deus de novo. Então, meu irmão, aqui eu já consigo provar a existência de um Deus. Porque será que Jó ia saber isso por acaso? Não, o Espírito Santo inspirou a Jó a escrever isso aqui. E ele já começou aqui a provar a existência de Deus. Aleluia. Irmão, outro fato você de provar a existência de Deus é olhando também o sistema solar. A gente vê lá que tem cada planeta no seu lugar, o Sol, a Lua, as estrelas, o sistema solar, o universo em si. E segundo os pessoal aí que mexe com as nuvens, com as estrelas, né, vai dizer que o universo está em constante movimento. O que me chama a atenção? O que me chama a atenção, irmão, é que ele está em movimento, mas nenhum, se colide, se choca. Dá glória a Deus de novo. E a Bíblia vai dizer o quê? Que ele sustenta todas as coisas pela força do seu poder. Então isso não é nada do acaso. Isso é o poder universal, poderoso e glorioso do Senhor que sustenta o universo. E mantém a terra, irmão, numa posição privilegiada, nem tão distante, nem tão afastada do sol, para que a gente tenha oportunidade de viver, oportunidade de absorver vitamina D pela radiação solar, né? Só não pode exagerar, ter os momentos, os horários exatos para se tomar. O momento também de ver acontecer o processo da condensação da água, né? Da chuva, o processo do ciclo da água. E também, irmão, ver as plantas que precisam da luz solar viverem. E você também e eu precisamos da luz solar para sobreviver. E quem é que sustenta tudo isso? É o nosso Deus. Você pode dar mais um glória a Deus? Então, irmão, o método clássico, ele visa isso, né? A ideia de apresentar a prova da existência de Deus. Temos também, irmão, vou correr aqui porque o tempo não espera por ninguém. O tempo é igual instrumento de juquireiro, foi-se, né? Vamos pensar que não já acabou. Então, vamos lá, irmão. Tem também um método cumulativo. Esse método é muito parecido com os dois anteriores, porém, parece uma abordagem exclusiva. Vou pular aqui, irmão. Tem o método pressuposicional e tem também o método da epistemologia reformada. Vamos correr aqui, irmão, porque senão o tempo não vai dar. A igreja cristã e apologética. O que tem a ver a igreja cristã com a apologética? Irmão, tem tudo a ver a igreja cristã com a apologética. Porque, olha para cá, foca em mim, dá um zoom. Já deu um zoom aí, né? Olha para cá. Por que os evangelhos foram escritos? Por que os evangelhos foram escritos? Os evangelhos foram escritos para trazer mais informações acerca de Cristo, acerca do Filho de Deus. João, irmão, quando ele escreve o evangelho segundo João, ele escreveu para um público para poder falar acerca das grandezas e da manifestação do Filho de Deus. Mas também João, aquele mesmo apóstolo que foi lançado na ilha de Patmos, que foi o que escreveu o evangelho segundo João, ele também combateu um grupo chamado gnóstico. Quem são os gnósticos? Gnóstico, irmão, é uma seita que não se sabe a época que eles surgiram, que eles diziam que Cristo não tinha um corpo físico. Ou seja, eles queriam dizer que Cristo não era Deus, não tinha a sua divindade. Se você não estiver enganado a informação, que ele não era Deus, que ele não tinha uma divindade, que ele não tinha um corpo, propriamente dito. Aí João vai dizer assim, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos lá. Por que, irmão, que você pediu? Porque eu fiquei com medo de citar errado aqui, irmão, também. É melhor a gente ler. Evangelho de João, ou se você preferir, Evangelho de João, né? João, capítulo 1. Irmão, por que você fala assim, irmão? Não, morei muito tempo no interior, irmão. Quando nós chegamos no Maranhão, dos meus 5 anos aos meus 18, eu morei no mato, irmãos. Eu saí do mato, mas o mato não quer sair de mim. É complicado, irmão. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. A partir do verso 1 vai dizer assim, Todos encontraram, amém? Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá, 1, 2, 3 e... No princípio era o verbo. E o verbo era quem? E o verbo estava com quem? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha para cá. Então João estava provando aqui o quê? Ele estava provando que Cristo encarnou, e ele estava provando aqui a divindade de Cristo. Aleluia.
Você pode dar glória a Deus? Ele provou a divindade de Cristo. João foi além, ele provou também que Cristo é a verdade absoluta. Ele provou que Jesus é o único caminho. Evangelho de João 14,6, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Verdade absoluta. Ele provou também a verdade absoluta lá em João capítulo 8, verso de número 32. E conhecereis a verdade vos libertará. João também provou a deidade de Cristo. Irmão, agora você falou alemão, agora falou grego, chinês. O que é deidade? Ele falou da eternidade de Cristo. João capítulo 8, verso 58, vai dizer a Bíblia: antes que Abraão existisse, Jesus disse: eu sou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então João, através do discurso que ele ouviu de Jesus, ele provou a divindade, ele provou que ele é a verdade absoluta, e ele provou também que ele é eterno, que Cristo não foi criado. Existe uma seita também, irmão, que foi combatida por outros apologéticos. Não houve somente os discípulos, os apóstolos que lutaram, que se esforçaram para combater essas falsas heresias, irmão. Essas heresias que surgiram desde o primeiro século e tem surgido até hoje, predominado até hoje. A gente vai ver também, irmão, que depois dos apóstolos surgiram outros apologéticas. Quem foi esses apologistas, irmão? Que é uma palavra que às vezes eu confundo muito. Surgiu outros apologistas. E quem foi? Eu vou citar o nome de dois aqui. O primeiro foi Tertuliano de Cartago. Tertuliano, meu irmão, ele viveu por volta do ano 155 a 220 depois de Cristo. Ele foi responsável por delimitar as bases para o entendimento de que temos hoje da doutrina da Trindade. Então, se hoje você ouve a palavra Trindade, o primeiro homem que usou essa palavra Trindade foi Tertuliano de Cartago. Por que ele usou essa palavra Trindade? Porque, irmão, ele combateu lá uma heresia que era pregada por um certo homem chamado Pelágio. Esse Pelágio que disseminou uma falsa doutrina dizendo que Cristo não tinha um corpo, né? Então ele vai provar, Tertuliano vai falar acerca da Trindade, de que Cristo realmente se manifestou no meio dos homens, e Deus o encarnou e ele esteve presente no nosso meio não, mas conviveu com os seus contemporâneos, e hoje nós sentimos a sua presença pela fé. Outro apologista também foi Agostinho de Hipona, de modo que viveu, irmão, por volta do ano 354 a 305. Ele foi considerado, né, o pai da teologia que a gente conhece hoje, esse Agostinho de Hipona, que também combateu falsas heresias naquela época. Então, qual é a importância da apologética para a atualidade? Qual é a importância? A importância dela, irmão, é que ela vai nos dar base, a importância dela é que ela vai nos dar força para sempre nós estarmos combatendo as falsas heresias. Eu já falei aqui em um culto de doutrina o ano passado, né? Assim que a gente chegou aqui, eu estava falando sobre como é que surgem as heresias. As heresias, elas surgem, irmão, por causa do domínio de Satanás neste mundo, né, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, por influência maligna. Ela surge também por homens que têm mentes cauterizadas por ganância, homens de torpe ganância, e ela surge também, irmãos, por causa da negligência de alguns em não ensinar essa palavra. Vocês entenderam, amém? Então, irmão, eu quero incentivar você, professor de escola bíblica, e a você, aluno, não seja negligente com a palavra. Não seja negligente. Se você é professor, estude. Se você é pregador, e você diz que é pregador, que se você evangeliza e você é um pregador, estude essa palavra. Guarde essa palavra no teu coração, irmão. Te alimenta dessa palavra. Te preocupe com ela de manhã, de tarde, de noite. Tire um momento para meditar nesta palavra. Ontem a área 5 estava no estacionamento, e eu achei algo interessante. O irmão Pelé lá estava lá ajudando a gente, e ele com a bíbliazinha dele.
De repente, o irmão Pelé abre a Bíblia aqui, lê um versículo. Eu não lembro, não deu para ouvir direito o versículo que ele estava lendo, porque eu estava conversando com mais 2 irmãos aqui e não deu para... Aí eu fiquei meditando assim, rapaz, a oportunidade que ele tem ali, a Bíblia. O que é isso, irmão Wendel? É apego à palavra de Deus. E os cristãos, irmãos, eles só podem viver um verdadeiro cristianismo se eles tiverem apego à palavra de Deus. Porque se não tiver apego, eles não vão conseguir transmitir um ensino eficaz, produtivo e que vai gerar fruto na vida de outras pessoas. A minha ideia, irmão, para essa noite, para a sua vida e para a nossa vida, é que se nós somos ensinadores da palavra, a gente tem que se esmerar e se esforçar para trazer um melhor conteúdo. Irmão, mas estudar dá trabalho, e vai continuar dando trabalho. Estudar é difícil, e não é difícil, é um prédio alto. Agora, nós, na maioria das ocasiões, é que cria os monstros. Vem a preguiça, vem a vontade de, hoje eu quero ir para a praça, hoje eu não vou estudar não, hoje eu vou dar uma volta. Tudo bem, todos nós precisamos do nosso momento de lazer. Agora, irmão, hora de estudar é hora de estudar. E quando você estiver estudando, não fique estudando e... Eu achei interessante. E no Zap, não. Foque naquilo que você está estudando. Por quê? Porque você, irmão, é um influenciador. Querendo ou não, você que está na frente da sala de aula, você é um influenciador. Você está influenciando vidas. Irmão, eu achei lindo, e isso é para a glória de Deus. Dá glória a Deus. Eu fiquei tão feliz, irmão, quando saí do Jussaral para Peniel, fui para a vila, estou aqui. O irmão, há um ano atrás, ele me procurou. E ele me agradeceu. Irmão, eu queria lhe agradecer. Eu digo, fiquei assim puxando aqui na cachola. Foi o que eu fiz mesmo. Aí mas por que você está me agradecendo? Irmão, eu quero lhe agradecer, porque você se preocupou em me discipular quando eu era novo convertido. E olha, irmão, que para mim foi uma das... Eu gosto de lecionar em todas as classes, mas para mim uma das melhores que eu já lecionei até hoje, marcou minha vida, foi o discipulado. Quero lhe agradecer, porque você me discipulou. Ele disse assim, o senhor, eu digo, me senti tão velho, né? O senhor me discipulou. Aí eu digo, por que, irmão? Isso é algo normal. Ele disse, não, irmão, se hoje eu sou o que sou, foi porque Deus, o Espírito Santo lhe impulsionou, lhe dirigiu, lhe orientou a mim discipular. E hoje eu sou o que sou. Irmão, a gente fica assim, né? A gente quer se inchar, né? A gente fica irmão. Aí eu, não, irmão, tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Então, querendo ou não, irmão, você é um influenciador de vida e você é aquela pessoa que pode marcar a história de alguém. Você já parou para pensar nisso? Que você é uma pessoa que pode marcar a história de alguém. Ô, irmão, como é bom, né? Irmão? Vamos usar a palavra aqui, o né? Né, irmão? Como é bom. Alguém chega... Ô, irmão, a Paquiflane tal foi que me discipulou. Eita, tempo bom, irmão. Eu agradeço a Deus, porque Deus usou o fulano para me discipular. Eu gosto de citar o nome dos professores que me discipularam. Foi o Erisvaldo, que hoje é pastor. O Josimar também, que hoje é pastor, me discipulou. A irmã Francisca Pessoa me discipulou. E a irmã Maria Augusta me discipulou. Eu tive 4 professores. Eu só saí do discipulado... irmão João, porque me expulsaram de lá. Não, rapaz, tu já tá... Irmão, era a melhor classe para mim. Não, rapaz, tu tem que ser transferido para os jovens e adultos. Eu disse, não, mas eu não quero. Me expulsaram, irmão. Aí me botaram para a classe de jovens e adultos. Mas eu agradeci, porque foi para o meu amadurecimento. Então, para encerrar, irmão, o professor, ele precisa se esmerar. Se ele quer ser um bom apologético ou um bom apologista, ele tem que se esmerar, se esforçar. Porque quando ele se esmera, ele se esforça, Deus o comissiona, mas a dedicação e responsabilidade de ser um educador cristão dentro da casa de Deus. Irmão Edu, você já falou de apologético, você já falou de educador. Irmão, eu estou juntando as coisas aqui para que você venha compreender melhor. Se você quer ser um bom apologético, e você tem se tornado e quer se tornar um bom professor, você, em primeiro lugar, olhe para cá, foque em mim, você tem que seguir o exemplo de Cristo. Cristo, além de ser um dos maiores apologistas da história, ele também incentivou os discípulos. E ele também fez discípulos, não só por palavra, mas ele fez discípulos também com ação e dando o exemplo. E para concluir, irmão, eu quero ler isso aqui para o irmão que é interessante. É fundamental compreender a aprendizagem como um processo compartilhado entre os sujeitos envolvidos em um desenvolvimento. Seres inacabados ou incompletos. Somos seres inacabados, somos incompletos.
Mas, olha para cá, quando o professor, irmão, ele traz um bom conteúdo numa sala de aula, ele impulsiona o aluno a retornar. Vocês entenderam, amém? Eu não estou desanimando você. Estou desanimando, não. Eu estou animando você. Eu quero animar você. Esse negócio de desânimo, irmão, às vezes eu chego desanimado, mas eu não quero que meu desânimo está ali transmitir meu desânimo para os outros, não. Para os outros, né? Para as outras pessoas. Entenderam? Vocês entenderam, amém? Eu posso chegar desanimado, você pode chegar desanimado na sua sala de aula. Agora você não pode ficar... não pode estar se lamentando da vida. Desânimo. Qualquer um pode viver o desânimo. Mas quando você chega na sala de aula, você tem o domínio daquela turma, e aquela turma está sob o seu controle. E ali, meu irmão, você pode trazer uma aula repleta de informações dentro do conteúdo que é passado. Olhe para cá, irmão, eu preciso falar isso. Eu preciso falar isso de uma forma bem simples para que todos entendam. Às vezes, irmão, existe professores que não... Eu posso usar a palavra aqui para os irmãos compreender melhor. Professores que não se dedicam tanto no estudo, na pesquisa, não procuram pesquisar e estudar, e às vezes o próprio professor é que causa o problema dentro da sala de aula. O professor às vezes causa polêmica. Irmão, os professores não é para causar polêmica. Alunos também não é para causar polêmica. Eu sempre digo para os alunos o seguinte, olha para cá, eu vou encerrar. Olha para cá, foca em mim. Eu sempre digo para os alunos o seguinte, se você tiver alguma dúvida dentro do assunto que está sendo falado, irmão, pode perguntar. Se eu não souber, aí eu digo, vou perguntar para o pastor. Se o pastor não souber, aí, meu irmão, nós vamos ter que se virar para trazer a resposta. Irmão, entenderam, amém? Como, por exemplo, estava dando aula ali, o irmão Vieira, irmão, eu estou com uma dúvida aqui num texto. Diga, irmão, diga. Aí o irmão foi ler o texto. Irmão, tem hora que tem cada pergunta que a gente fica com a mente fumaçando, como é que vai responder? Mas aí quando ele falou, eu já tinha lido alguma coisa em cima do que ele falou, lembrei de alguma coisa que eu tinha lido. Não, irmão Vieira, eu fui explicar para ele o que tinha acontecido no texto. E ali, irmão, foi um momento tão prazeroso. Escute para cá, olhe para cá. Foi um momento tão prazeroso que o irmão falou até em língua na sala, na aula. Você pode dar glória a Deus. Ele se emocionou, irmão. Ele chorou ali. Eu peço permissão para falar, e já falei, né, irmão? Então ele se emocionou do que ele falou, porque ele sentiu a graça de Deus. Ele falou isso, depois ele contou um testemunho. E foi um momento maravilhoso ali entre a gente. Então, irmão, um professor, olhe para cá, professor, foca em mim, dá um zoom. Professor, você tem que se esforçar para trazer um bom conteúdo. Não seja um professor enchedor de linguiça, né? Às vezes tem aquele pregador que fica enchendo linguiça em cima do púlpito, enchendo linguiça, e dá vontade de pegar o sapato e socar no escutador do Jornal Nacional dele, né? Irmão, fica só enrolando o povo aqui, enrolando o público. A igreja vem para ouvir, os alunos vêm para aprender. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos, por favor. Vocês são um público-alvo nessa noite. Imagina eu ficar só aqui, só enrolando, enchendo linguiça. Né, irmão? Imagine. A vontade de vocês é pegar um banco e sair e jogar em mim. Um banco desse aí, né? É para matar logo. Entendeu? Mas não, irmão. A gente tem que se esforçar, se esmerar. E se preocupar em trazer sempre o melhor para o povo de Deus. Porque a nossa função, a função do professor e a função do pregador, do ensinador, a função dele ali é garçom. E qual é a função do garçom, irmã Kézia? É servir. Aleluia. E vocês é o público que é servido com o banquete da palavra de Deus e sentindo a presença e a graça dele entranhado no nosso viver. Vamos orar nesse momento? Curva sua cabeça, por favor. Estourei a orar, mas vamos orar. Soberano. Você vai fazer sua oração aí, eu vou fazer a minha aqui, tá bom? Amém? Combinado? Tudo certinho? Vamos lá. Soberano, Tu és aquele, Senhor, que nos ajuda a cada momento, que nos impulsiona. Deus, sempre nos ajude, Senhor, a trazer um bom conteúdo para os Teus filhos, Pai. Eu começo por mim, Senhor, que também, Senhor, leciono, Senhor, que também, Senhor, estamos aqui para ensinar a Tua palavra aqui neste lugar que o Senhor nos colocou aqui. Peço por mim também, Senhor, me ajude, Senhor, a sempre trazer boas informações para o Teu povo, para que o Teu povo tenha prazer em ouvir a Tua palavra, Senhor, se deleitar, se deliciar na Tua palavra e na Tua presença. E Te peço agora sobre a vida dos professores, Pai, e dos coordenadores, que sempre, Senhor, tragam, se esmere, se esforce, esteja sempre procurando se qualificar para trazer, Senhor, sempre o melhor para o Teu povo.
No nome de Jesus, nos ajude, Pai, nos oriente. É o que eu te peço, em o nome de Jesus. E o povo de Deus diz. Então, irmão, eu encerro a minha fala nesse momento dizendo, se você quer ser um defensor da fé, se posicione como um verdadeiro soldado. Eu li um livro de Augusto Cury, O Código da Inteligência, né? Eu li um livro desse, é um livro muito bom, um livretozinho, se você estiver zangado, você lê ele numa tarde, irmão. É pequenininho um livretozinho. Eu li esse livro, O Código da Inteligência, ele diz assim, que o exército romano, mesmo em tempo de guerra, eles estavam sempre em treinamento, se preparando para a batalha. Agora eu digo isso para a igreja. Você, se não está vivendo guerra, se prepare, porque um dia vai chegar a batalha. E quando a batalha chegar, como você está em constante treinamento, se preparando para a batalha, você vai vencer ela no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus continue nos abençoando no seu amor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, estão felizes por essa maravilhosa palavra? Se é verdade, diga glória a Deus. Agradecemos, irmão Endo, o seu apoio e empenho nesta noite para trazer essa maravilhosa palavra da parte de Deus para os irmãos. Nós vamos convidar agora o vocal Herdeiro dos Céus para estar louvando e logo em seguida o irmão Endo já retorna aqui, irmão Endo, orando e encerrando o trabalho em nome de Jesus. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade.
me resta te adorar, te adorar. Eu quero te adorar, te adorar. Nasci pra te dizer que te amo, te amo, te amo. Mas antes da gente orar, irmão, eu queria fazer uma correção, irmão. Uma correção aqui, que eu acabei trocando as informações. Isso é natural, hein? Errar é humano, né? Agora, às vezes, não corrigir erro é que, às vezes, pode causar problemas. Eu falei que Agostinho de Hipona, ele combateu o pelagianismo. Escute só isso. O pelagianismo afirmava que o homem era responsável pela sua salvação. Ou seja, que o homem poderia procurar meios naturais para se salvar. E Agostinho de Hipona, ele bateu de frente com isso, dizendo que a salvação não é por esse meio, que a salvação é pela graça. Amém? Então, precisa fazer essa correção para os irmãos. Então, vamos orar. Convidar aqui o irmão Leopoldo. Chega aqui, meu irmão. Vamos orar aqui. Irmão Leopoldo, eu peço oração também aos irmãos neste momento. Irmão Leopoldo sempre está aqui conosco. Ali da área 11. Irmão, querem receber o amado da paz do Senhor, se é verdade, digo amém? Seja bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus. Oremos. Querido e eterno Deus, nós nesta noite te louvamos, te adoramos e rendemos graças a ti, Senhor. Te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem, Pai, nos ensinado nesta noite através do teu Filho, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade e pelo teu amor. Te agradecemos, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Papaizinho querido, como o Senhor nos trouxe, também nos leva em paz e segurança para os nossos lares, Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos, abençoa, Pai, cada uma das tuas filhas, cada um, Pai, que está aqui nesta noite, aqueles que não puderam vir, meu Pai, aqueles que ouviram a tua palavra, Senhor, porque a tua palavra ela não volta vazia, Senhor. Senhor Deus, nós te adoramos e te agradecemos por tudo, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor nos concede. Assim, meu Deus, nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.